Irmãos e irmãs, celebramos hoje então esse 15º domingo do tempo comum. Esse tempo que nos convida a caminhar com Jesus, a abrir o nosso coração aos seus ensinamentos, às suas ações, para descobrirmos quem Ele é e o que é que Ele quer conosco, né? É o processo, é um tempo que nos convida a ir descobrindo Ele, a caminhando com Ele, né? Dentro desse processo realmente de revelação de Deus no nosso meio. Não nos esqueçamos que Jesus é o Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Então Ele está conosco e esse tempo da liturgia nos convida a caminhar com Ele para irmos descobrindo que Deus verdadeiramente veio nos visitar e habita no nosso meio e está no nosso e quer nos salvar. Assim nós estamos nesse 15º domingo do tempo comum e Jesus então aparece à margem do mar da Galileia, né? Do mar da Galileia, isso, à margem do mar da Galileia. A palavra de Deus hoje, se a gente pudesse assim resumir, né, em uma palavra, em uma frase, bom, eu acho que a palavra de Deus hoje nos convida a nos colocarmos uma questão, que é qual é a centralidade ou qual é o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Se vocês observaram, todos os textos falam da palavra. Lá no primeira leitura, o profeta Isaías, ele vai dizer que a palavra de Deus é como a chuva ou como a neve, que cai sobre todo mundo, mas que não volta para o céu sem ter fecundado, sem ter cumprido a sua missão. Se a gente vai no Evangelho, Jesus conta a parábola do semeador, onde a semente é a palavra que é semeada no coração de cada um de nós, no coração de cada pessoa. Então, se a gente pudesse condensar tudo, a gente poderia pensar que a liturgia de hoje nos convida a fazer atenção ou a aprofundar a palavra de Deus. Por isso, qual o lugar da palavra de Deus em nossa vida? Que lugar ela ocupa em nossa vida? Não nos esqueçamos, voltando a Jesus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, mas Ele também é quem, ou Ele também é o que? Ele é a própria palavra. Não nos esqueçamos da festa do Natal, não nos esqueçamos do Evangelho de São João. No princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, e a palavra tomou carne, tomou forma, e veio habitar no meio de nós. Quem é que veio habitar no meio de nós? O Emanuel, Jesus Cristo. Então, se a gente pode resumir a palavra de Deus hoje, a liturgia da palavra, poderíamos pensar sobre isso, né? Qual é o lugar da palavra de Deus e, portanto, qual é o lugar de Jesus Cristo mesmo em nossa vida? Porque Ele é a palavra. Não é a palavra o discurso, né? Não é a palavra o texto, é a palavra Deus mesmo, né? A pessoa de Jesus Cristo. E claro que a liturgia, é claro que o tempo comum, esse 15º domingo, quer que nós façamos um encontro com uma pessoa, que é o encontro com Jesus Cristo. Toda vez que a gente vem à missa, não é para cumprir um rito, não é para ser curado ou ser mais o quê. Tudo isso a gente experimenta. Mas quando a gente vem à missa, a gente vem para encontrar com uma pessoa, que não é o padre. Embora eu estivesse com saudades de vocês, vale a pena abrir esse parêntese para expressar esse sentimento de hoje que eu tenho, né, de estar aqui celebrando com vocês, depois dessa viagem. Ainda eu falava com a dona Jussara, depois de alguns dias, né? Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Está na hora de voltar, né? Mas tinha que esperar o tempo da passagem, né? Para dizer um pouco assim que a falta que a paróquia já me faz nesses 7 meses, eu acho que a gente chegou, né? Então, não é para ver o padre que a gente vem na missa no domingo, né? A gente vem para encontrar outra pessoa, que é Jesus Cristo.
e que se revela a nós por meio da liturgia da palavra e por meio da liturgia sacramental, que é a Eucaristia. A palavra de Deus hoje nos convida então a recolocá-lo, né, no centro da vida nossa. E aí a parábola que Jesus conta, não nos esqueçamos que é o Evangelho de São Mateus. E no Evangelho de São Mateus, Jesus fala para uma comunidade que vem do mundo do judaísmo, um mundo muito marcado pela lei, né? E que por isso ele vai dizer, né, que muitos ouvem, mas não escutam nada, não entendem nada, porque estão presos na lei. Por isso ele vai dizer: a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem será tirado até o que tem. Porque é essa dificuldade que esses cristãos que vinham do judaísmo tinham, né, de abrirem mão daquilo que têm, que é a lei, e de não reconhecerem que Jesus está no meio deles e que Jesus é Deus mesmo que veio os salvar. Não nos esqueçamos que no Evangelho de Mateus tem muitos conflitos de Jesus com os fariseus, de Jesus com os doutores da lei. Porque os doutores da lei, os fariseus, foram quem não reconheceram Jesus e quem perseguiu Jesus. Daí por isso, até o que eles tinham seria tirado. Então, meus irmãos e irmãs, hoje a gente é convidado a fazer essa reflexão e durante a semana ir meditando sobre isso, né? Nós sabemos que a fama de nós, católicos, né, é de que nós não lemos a Sagrada Escritura. Tem gente que escuta a palavra de Deus só quando vem à missa. Já é bom, né? Pelo menos ali já escuta a palavra de Deus, já é uma possibilidade de deixar-se transformar por essa palavra. Porém, a gente viu aqui que a palavra exige de nós intimidade, que a palavra exige de nós encontro constante, porque a palavra é Deus, porque a palavra é Jesus Cristo. Não é apenas um livro que a gente anda para cima e para baixo. Alguns andam, né? Essa palavra, ou esse livro, é apenas um canal pelo qual a gente faz a experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a necessidade de sempre estar voltando-se para ela. Por isso a pergunta, né? Qual o lugar dessa palavra na minha vida pessoal? Qual o lugar dessa palavra na minha vida de família? Qual o lugar dessa palavra na minha vida de profissional? Porque, na verdade, qual é o lugar de Jesus na minha vida? Não esquecer, Jesus é a palavra que se fez carne e que veio habitar entre nós. E aí Jesus conta essa parábola dizendo vários terrenos onde a palavra é semeada e que, dependendo do terreno, as coisas podem mudar. Mas, dependendo do terreno também, nós não damos frutos nenhum. E aí é interessante porque a gente pode se ver, né, em várias dessas circunstâncias. Né? Quantos de nós, né, por muito tempo não foi um terreno pedregoso, onde a palavra entrou, criou, nasceu, brotou, germinou, mas morreu porque não tinha raiz, não tinha profundidade. Quantos de nós também não foi um terreno cheio de espinhos, super entusiasmado, eu fiz o EPVM, agora a gente vai casar, agora é só alegria, encontramos o Senhor, e depois os espinhos do dia a dia, das tentações, das dificuldades, sufocam, anos passaram e você fala, eu fiz o EPVM e tudo se perdeu. Só um exemplo, né? Porque também pode ser um encontro da renovação, um encontro da juventude, sei lá, um momento forte que a gente faz com Jesus, se entusiasma, pronto, agora tudo mudou, 2 meses depois tudo está igual. Quantos de nós também já fez uma experiência desse tipo, né? O que eu estou querendo dizer é que esses terrenos,
talvez nós já transitamos em várias dessas circunstâncias. Não tem problema. O problema é que agora a gente sabe que a gente precisa, digamos assim, adubar a nossa terra. Cuidar desse terreno para que seja um terreno que produza. E que não precisa produzir 100 todo o tempo, né? Jesus fala aqui 100, 60, 30. O importante é que produza os frutos. Então, meus irmãos e irmãs, redescobrir o lugar da palavra de Deus na vida nossa é também redescobrir o nosso lugar em relação a ela. O nosso lugar ou a nossa maneira de estar em relação a ela. Uma atitude de muito mais acolhimento, uma atitude de muito mais abertura, a fim de que esta palavra, que é Jesus, possa produzir os frutos em nós. Assim, a gente pode pedir ao Senhor, nesta Eucaristia, que nos ajude, né? Que nos ajude a converter o nosso coração, que nos ajude a converter a terra que somos nós, para que possamos bem receber esta palavra e produzir os frutos para os quais nós somos criados, né? E os frutos é sempre o fruto da justiça, o fruto da fraternidade, o fruto da partilha. E aqui no mês do dízimo, né, a gente é convidado a refletir sobre isso também, né? A partilha, o dízimo, antes de tudo, é essa experiência de fé, né, que nos abre, que nos faz reconhecer todo o bem que Deus nos concede e que, por conta disso, reconhecidos pelo bem que o Senhor nos faz, a gente abre o coração generosamente para a partilha da vida, né? Com a doação daquilo que a gente tem. Não é porque Deus precise, porque Deus queira, nada disso, mas é porque nós que experimentamos a graça e a bondade de Deus em tudo aquilo que Ele nos concede, a gente coloca também, né, a disposição dEle e, portanto, à disposição da comunidade um pouco daquilo que Ele nos ofereceu. Um pouco daquilo que Ele nos deu. É realmente, digamos assim, um testemunho de um terreno que se deixa, que se permite que a semente cresça, né? Que se permite que a semente dê frutos. Então, nesse 15º domingo do tempo comum, a gente é convidado também, nesse mês de julho, né, a fazer essa experiência do dízimo, sem esquecer que tudo é graça de Deus. Tudo que temos, tudo que fazemos, é tudo Deus que trabalha em nós e faz em nós. Nós temos uma única tarefa: abrirmos-nos a Ele. E olha que como é difícil se abrir a Deus. Aí a gente volta àquilo que eu sempre acho que é a coisa mais difícil nossa, talvez o pecado mais complicado da vida da gente, que é o orgulho. Porque Deus quer apenas que a gente se abra a Ele, que a gente permita que Ele faça em nós. Mas nós não permitimos, porque somos nós quem temos que fazer. 50% ou mais de 50% dos nossos problemas são sempre esses, né? É o meu eu que tem que determinar as coisas. Aí os conflitos dentro de casa, os casais, né, começam a brigar porque um quer se impor ao outro. São os conflitos dentro da própria comunidade cristã, dentro da própria igreja, porque sou eu que tenho que dizer como tem que ser. Aí a briga entre os coordenadores, a briga com o padre, porque o padre tem que fazer o que eu quero, não é assim, o senhor não entende, o senhor ainda nem chegou, o senhor tem que escutar, o senhor não conhece, somos nós que escutamos lá fora, o povo não fala para o padre, mas fala para mim, né? Então, tudo isso fruto desse orgulho, né? Então é preciso abrir-se um pouco mais, né? Deixar que a palavra cresça em nós, que produza frutos. Não é fácil, né? Sair do centro, né? Descentralizar. Não é fácil mesmo.
E também falo a partir de mim mesmo, né? Que é difícil. Porém, é um exercício constante. E Jesus está aqui no nosso meio e Ele quer fazer isso conosco. Depende de nós. Por isso a pergunta, qual é o lugar dessa palavra na vida nossa? Que nesta semana a gente reflita sobre isso, né? Qual é o lugar da palavra de Deus na minha vida? Sempre lembrando que o lugar da palavra de Deus é qual é o lugar de Jesus na minha vida. Ele é a palavra. Só que quando a gente fala é o lugar de Jesus, Jesus acaba ficando muito abstrato, né? Todo mundo diz, Jesus é tudo na minha vida. Eu não vivo sem Jesus. Mas na vida do cotidiano, Jesus está bem lá escondidinho. Então, falar de Jesus assim fica muito vago. Por isso, quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus, rezando a palavra de Deus, meditando esta palavra? Durante a semana você senta para ler essa palavra, nem que seja um versículo, 2 versículos, um capítulo. Qual é a sua relação com ela? Aí fica mais apertado, né? Com Jesus tudo, mas se é para meditar a palavra de Deus de vez em quando. Quantos de nós já disse, não, eu vou ler agora a Bíblia. Começa lá lendo, livro do Gênesis, começa, quando chega naquela genealogias todas, não, chega, não vou ler mais, já cansei, coloca a Bíblia lá. Ou vai ler o Evangelho de São Mateus, chega na genealogia de Jesus, uma confusão danada, deixa para lá. Quantos de nós já fez vários propósitos, não, eu vou ler a Bíblia esse ano. Chega nem na metade, já parou. Então, começa até com muito entusiasmo, né? Não, eu vou ler, uau, o padre falou que é bom ler a Bíblia, tal. Mas chega na metade do caminho. Por isso até gostaria de dar uma dica. Se vocês me permitem, se você vai ler a Bíblia, comecem preferencialmente pelo Novo Testamento, né? Sobretudo os Evangelhos. Comecem pelo Evangelho de São Marcos, né? O menor, mas também aquele que permeia todos os outros evangelhos, fora o Evangelho de São João. Então leia Marcos, Mateus, Lucas e os Atos dos Apóstolos, depois leia o Evangelho de São João com as suas cartas. E aí segue as cartas do Novo Testamento até chegar ao Apocalipse. É uma dica. Se vai começar pelo Antigo Testamento, comecem pelo livro do Êxodo, né? Porque o livro do Êxodo vai permear todo o Antigo Testamento, né? Tudo vai falar sobre essa experiência de libertação que o povo de Israel fez com Deus. Mesmo as narrativas da criação são depois dessa experiência da libertação. Então comecem pelo livro do Êxodo e assim vão criando essa intimidade e essa relação com esta palavra. Ela sempre tem coisas a nos dizer e a nos ajudar. Então, meus irmãos e irmãs, nesse 15º domingo, é esse o convite, né? Ou é essa a questão? Qual é o lugar da palavra na vida nossa? Qual o lugar de Jesus? Qual o lugar desta palavra? Se meditamos pessoalmente, porque deve ser uma oração pessoal, mas também se aprofundamos enquanto família. É importante, aqui tem os casais que se prepararam para receber o sacramento do matrimônio. Qual é o lugar da palavra de Deus na casa, na vida da família de vocês? Quanto tempo vocês podem rezar juntos ou se rezam juntos, né? Não só vocês, mas aí toda a família, todos nós que aqui estamos, né? Então são perguntas que devem nos acompanhar durante esta semana, a fim de que cresçamos, né, na nossa relação com o Senhor. A fim de que cresçamos, a fim de que aprofundemos. Porque é isso que Jesus quer conosco, se fazer íntimo de nós. E a intimidade é fruto do cultivo, né, do encontro diário, da conversa diária, do olhar diário, né? Então, se não tem isso com Jesus, não tem intimidade. Então, peçamos ao Espírito de Deus que nos anime, que nos dê coragem e que nos dê o entusiasmo para perseverar nesse caminho. Assim seja. Amém.